Quando o dinheiro afeta a nossa vida? É uma pergunta que eu pretendo responder a vocês. E deixa eu dizer uma coisa, você vê que eu tenho falado com vocês sobre batalha espiritual, e na ceia exatamente eu resolvi parar para falar sobre, e esse mês nós vamos falar sobre família, né? Então quero já aproveitar você, se preparar para fazermos um mês de evangelismo. Então, próximo domingo, Dia dos Pais, seria um tempo especial para você trazer a família, seus pais. Vamos orar pela sua família, abençoar a sua família, mas orientar você também a respeito dela, né? Vamos aproveitar. A Conin faz isso no mês de setembro, eu vou inverter, fazer no mês de agosto, exatamente aproveitando o Dia dos Pais, para a gente curtir isso também. Então, semana que vem já começa isso, eu quero pedir que você se prepare. Mas eu paro batalha espiritual e essa armadura de Deus para falar um assunto que é intrigante, irmãos. Deixa eu dizer intrigante, porque estou ouvindo que em geral, mesmo estando gravado aí não tem problema, em geral, não vou sair da linha aqui, em geral estou ouvindo sobre as igrejas, que os pastores pelo Brasil, por causa da crise, estão tendo que falar sobre isso para os irmãos, porque muitos estão tendo uma atitude errada para com o reino de Deus, errada sobre o dinheiro, e agindo de tal forma e deixando que isso afete as suas vidas. Igrejas, missionários passando necessidades no campo, porque a hora que tem que cortar alguma coisa, isso aqui eu vou cortar porque fazer o quê? E aí missionários não tem como voltar, estão passando situações complicadas, exatamente pela atitude errada que a igreja e muitos cristãos estão tendo. Eu louvo a Jesus pela sua fidelidade, mas quero aproveitar, então não é por isso, mas eu quero aproveitar para... Isso nem vai ser uma série, mas eu já tenho preparado, estou trabalhando por isso, para nós conversarmos sobre isso. É um dos assuntos mais falados na Bíblia, ao contrário do que você pode imaginar, e isso é uma questão séria. Por isso eu quero falar nesta manhã, aproveitando um dia de consagração, de ceia, para que você reflita sobre esse texto, e que esse assunto, né? Essa é uma palavra que eu quero que você entenda, que não é para ricos, apesar do texto dizer isso, mas é uma palavra para todas as pessoas que de alguma forma lidam com dinheiro. Todo mundo lida, né? Para quem já tem muito dinheiro e que há muito tempo, ou quem tem pouco, quem controla há muito tempo o dinheiro, quem está iniciando também, quem sabe, para aquela pessoa que está ganhando esse vai ser o seu primeiro salário. A gente precisa aprender, para quem tem muito, para quem tem pouco, para quem não tem nada, né? Para quem nada tem, essa é a ideia, esse é o texto, essa é a palavra para a gente refletir. E diz assim, Marcos 10, 17 a 31, quando Jesus ia saindo, um homem, é uma experiência com Jesus, e é o ensino de Jesus, um homem correu na sua direção, pôs-se de joelhos diante dele, e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos, disse, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. E ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele, vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Seguir Jesus. Fácil, né? Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. E os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu, e Jesus foi longe, não só aos ricos, porque ele disse assim, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil, ele está dizendo, passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E só uma explicaçãozinha rápida sobre a agulha, né? A vida toda a gente ouviu agulha, que é a agulha que você conhece mesmo, tentar passar um camelo por aquele buraco da agulha. Fui fazer pesquisa, alguns acham que é uma das portas também de Jerusalém, que para entrar era tão apertada que seria a agulha, um camelo teria que ajoelhar-se para tentar passar. Mas a ideia, na verdade, é que é o seguinte, é impossível.
A ideia que quer se colocar é a coisa da agulha mesmo. Independente daqui ou lá, é impossível, é o que Jesus está dizendo. Quem é que pode? Então os discípulos ficam perplexos e perguntam uns aos outros. Nesse caso, quem é que pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, em casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Mas ele termina assim: contudo, muitos primeiros serão últimos, e últimos serão primeiros. Então, pensando no título do sermão, quando o dinheiro afeta a nossa vida, esse versículo 31 para mim me chama a atenção, porque Jesus está dizendo assim: últimos serão primeiros, primeiros serão últimos. E para mim a parábola da morte do rico e Lázaro talvez esclareça bem e dê um bom exemplo sobre esse primeiro e último, porque você conhece lá que Jesus, e eu vou falar rapidamente só para você entender esse primeiro e último e dar a introdução ao assunto. O rico diz que vivia regaladamente, ele vivia de maneira esplêndida, ele tinha tudo o que ele queria. E o pobre, aquele pobre que é Lázaro, que diz que ele era um cara cheio de feridas, lembra, primeiro e último, um cara cheio de feridas, que comia do que caía da mesa do rico. E aí, quando eles morrem, a Bíblia diz que ambos vão, cada um para um lugar, ambos morrem, enquanto que Lázaro está sendo consolado, está no seio do pai Abraão, aquele que viveu uma vida desgraçada aqui, e aquele que viveu a vida da melhor maneira possível, agora está num lugar de tormento, pedindo e vendo Lázaro sendo consolado e pedindo: pede para Lázaro voltar e mudar, e ajudar a mudar a história dos meus irmãos, para que eles não venham para o mesmo lugar que eu vim. Então essa ideia do perigo, o engano, e eu quero começar assim: o engano que o dinheiro pode fazer, que o mundo pode fazer através do dinheiro, e Satanás na sua vida e na minha. Então aquilo que é o melhor, que é o mais importante hoje, o que todo mundo valoriza, Deus quer chamar a atenção, é o que engana você, atrapalha você, porque o reino de Deus é reino do inverso, e Ele está chamando a atenção. Não pensa que por estar e ir atrás daquilo que todo mundo vai, fazendo o que todo mundo faz, que parece importante para esse mundo, Ele diz para mim: isso não é importante. Então aí é o grande engano e o perigo que você e eu podemos cair, que é em relação à nossa atitude com o dinheiro. Então, quando o dinheiro afeta a nossa vida? Primeiro, o dinheiro afeta a nossa vida, vamos falar comigo, quando limita o nosso crescimento espiritual. Quero ouvir vocês, falem comigo, quando limita o nosso crescimento espiritual. Muitas pessoas foram até um certo ponto na sua vida espiritual, quando eu olho para isso aqui. Mas de repente eles chegaram a uma certa altura da vida, que bateram numa muralha, bateram num muro, numa barreira, que é algo tão forte na sua vida, que foi levantado que ele não consegue ultrapassar. E é interessante que muitas pessoas podem ficar paralisados nesse ponto da sua vida, sem sair de lá, mas para mim o pior, quando eu olho para o texto, é possível também não só parar no ponto, mas é possível regredir, não é só não crescer, mas regredir e perder a fé. Olha o que o texto diz, fale comigo, vamos juntos? Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, não enganarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha infância. Jesus olhou para ele, o amou e disse: falta-lhe uma coisa. E você sabe, vai lá e vende tudo o que você tem e depois troca o seu tesouro. Muitas coisas boas na vida desse homem que eu quero dizer para você que são as coisas boas da nossa vida. Ele tinha desejo, porque ele foi até Jesus. Ele não só foi até Jesus, mas ele tinha reverência, adoração. Ele se ajoelha, apesar de ser um homem importante e rico, se ajoelha em reverência a Jesus. Se isso
ele tinha muito bem na sua vida. Ele também tinha um bom coração, porque você pode ver, desde a minha adolescência, eu sou fiel a tudo que eu aprendi. Eu sigo corretamente cada uma dessas coisas. O próprio texto diz que Jesus o amou. Então Jesus, por conhecer o coração dele, está dizendo, olha, muito bem, você faz tudo muito bem, amo você por isso. Mas eu tenho que te dizer uma coisa, falta algo na sua vida. Eu preciso que você entenda que com esse falta algo, Jesus sabia o que prendia. Jesus não estava focando na riqueza, essa questão não é a coisa mais importante. Você não vê Jesus fazendo isso com Zaqueu. Zaqueu é uma pessoa que era o chefe dos coletores de impostos, diz que ele era muito rico. Jesus passou com ele, isso aconteceu antes, quando a gente lê a sequência de Lucas, Zaqueu acontece antes dessa experiência desse jovem rico, e nessa experiência, Jesus não toca no assunto para Zaqueu sobre dinheiro. Então, preciso que você entenda que Jesus não estava criando aqui, ao falar com esse jovem rico, a doutrina de compre a eternidade dando os seus bens para os pobres. Entenda bem isso, Jesus não está fazendo isso. A diferença entre o homem rico e Zaqueu, que é outro publicano rico, é que Zaqueu, ao encontrar-se com Jesus, o seu coração é tão grato, o seu coração, o seu desejo por Deus é tão grande, ele é tocado tão profundamente, que ele espontaneamente abre mão de todas as coisas naquele momento. É isso que, no seu encontro com Jesus, na sua experiência com Jesus, a sua entrega foi total, foi sem reserva para Jesus. Essa é a grande questão que Zaqueu faz. E para mim, você e eu somos como esse homem. E aí o cuidado que nós temos, e por isso a palavra nessa manhã, nós temos muitas coisas boas na nossa vida. Você olha para você, eu olho também, mas é um dia de perguntarmos, e eu quero que você preste atenção nessa frase, que muro está levantado diante da minha vida? Pergunte isso para você mesmo, que paralisou a minha corrida com Jesus, e eu não consigo passar deste ponto. E aqui, irmãos, o problema não é dinheiro, apesar de falar de dinheiro. Dinheiro é só para expressar o apego que nós temos a essa vida, em detrimento da vida eterna. Nós abrimos mão das coisas espirituais por causa de coisas terrenas, abrimos mão de coisas eternas por causa de coisas terrenas. Então, não é só dinheiro, é a nossa atitude com a vida, mas a atitude com o dinheiro mostra muito bem, porque já que nós compramos a vida com dinheiro, é o jeito que nós tratamos ele, é que diz quem somos e como estamos. Essa é a questão. Como nós tratamos o dinheiro vai dizer muito como é a nossa espiritualidade. Hebreus 12:1, quero que você leia comigo, diz assim, vou repetir isso aqui, você ouviu? A nossa atitude em relação ao dinheiro reflete a nossa espiritualidade, diz muito como nós somos. Hebreus 12:1, vamos ler juntos. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Na verdade, nesse mundo, o mundo é pegajoso, o pecado é pegajoso, ele é atraente, tudo que Satanás faz é bom demais, se você olhar, é legal demais. Não é perfeito, não é especial, mas é bom. O que ele faz, ele vai tentar enganar você de um jeito ou do outro. É a maneira que ele envolve a gente, né? Você pode ver, redes sociais, o WhatsApp para mim é uma das melhores coisas que eu podia ter para abençoar a sua vida. Para falar com você, para mandar uma mensagem para você, para visitar você, para estar com você, para saber sobre você. Para mim é uma das melhores coisas. Mas nós temos o nosso prédio, no nosso prédio, se eu acessar um certo canal, eu vou ver as câmeras do prédio. Então eu estava esperando o meu filho que ia em casa, e a gente falou, eu e a Rosane sentamos, vamos deixar ele um pouquinho, vamos ver a hora que ele chega, como ele entra. E aí, num desses momentos, nós vimos uma das pessoas entrar com a sua filhinha tão rápido, era uma questão de segundos, eu acho que eram 2 andares apenas. E ela já entrou no celular, na rede social, blá, 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 fazendo, a criancinha um pouquinho tentando brincar, chamar a atenção da mãe em 2 andares, um pouquinho eu vi aquilo e falei, é isso aí, é isso que está acontecendo conosco. Então é atraente, é legal, você entra nessa, mas você não acha, aí você fala, como assim? É desse jeito que ele vai fazer conosco, é tão legal,
eu só estou usando isso. E aí, é interessante, não é legal ler a Bíblia. Você já parou para pensar? Não é legal passar tempo com Deus, mas é legal assistir o maior filme de longa-metragem que você aguenta, entende? Eu estou chamando a sua atenção para isso. Essa grande questão é, você tem que entrar numa luta tão grande para fazer o que é certo. Mas Satanás vai fazer sempre de uma forma que seja fácil, atraente, envolvente, e quando você menos vê, você está lá. A linguagem dele, isso é envolvente demais. O que nos protege, então, é olhar firmemente para Jesus. O que nos protege é lembrar da carreira que está proposta. Porque eu estou aqui, qual é a minha missão de vida? Porque eu estou aqui agora, nesse momento. Porque eu estou vivendo a vida que estou vivendo. Porque é a família que Deus me deu. Porque é a profissão que Deus me deu. Para quem é? Para mim? É para viver para mim? Como estou gastando a minha vida? Então Satanás vai nos envolvendo a ponto de levar a gente para a gente se atrapalhar nessa corrida com Deus e ficar num emaranhado tal, e principalmente emaranhado financeiro. Deus tenha misericórdia do nosso país, quase 70% em emaranhado. Isso é o nosso, tem países piores que este. E agora estão liberando dinheiro, baixando o custo, créditos maiores. E eu estava pensando, eu estou com dó das pessoas que vão entrar e tirar o fundo de garantia, porque eu acho que o fundo de garantia era uma coisa que você ficava obrigado a deixar lá, guardado, e quando você sair lá, e não é fácil de acessar, para o seu bem. Quantas pessoas vão acessar e vão fazer igual os coitados dos aposentados, que porque tem crédito fácil, o sobrinho pegou dinheiro emprestado e não pagou, a mãe, o tio, a tia, o irmão, o pai, não sei quem, pegou o coitado do aposentado que está pagando. É a coisa fácil. Esse é o engano, isso é assim que nós nos envolvemos e entramos nesse emaranhado, por isso esse assunto é sério. Jesus disse ao homem, falta-lhe uma coisa. A minha pergunta a você nesta manhã é, o que te falta? O que falta a você? O que atrapalha? Qual foi o muro que se levantou diante da sua espiritualidade? Do seu envolvimento com Deus que você travou ali, parou ali? E que você dá desculpas há muito tempo ali, nessa situação. O que te falta? Quem sabe falta a atitude correta e uma decisão firme, se falando de finanças? Uma decisão firme, atitude correta com isso. Então, meu conselho a você é, comece um jejum, é isso que eu faço. Comece um jejum e oração por aquilo que te falta e só pare o dia, em relação a isso, depois faça para outros, só pare o dia que Deus atender ao seu coração, nessa coisa que você precisa, o que te falta. Amém? Você sabe o que te falta, o Espírito Santo está te falando? Segundo, o dinheiro nos afeta também, em segundo lugar, vamos falar juntos? Quando passa a ocupar o centro da nossa vida. Vocês falaram muito baixinho, sabe? Fala alto aí, vamos lá? Quando passa... Esse é um homem que tinha tudo de especial. E tudo que alguém pode esperar, eu penso, da vida espiritual de alguém. Se eu pudesse olhar esse rico, ele contando, ele diz, eu guardo toda a lei. Então não havia nada que ele não fizesse. Era obediente, era temente. Jesus o amou por isso. Contudo, Jesus tocou num ponto sensível da sua vida, que ele não gostou de descobrir. A mensagem, irmãos, a palavra de Deus nessa manhã é para tocar em pontos na sua vida que você não gosta de ouvir. Não é o que você gosta. Lembre disso, a mensagem não é para você vir aqui fazer uma viagem gostosa, que legal, como esse pastor é jóia, olha o que ele falou para a gente. A mensagem é para dizer assim, esse pastor é chato pra caramba, essa palavra de Deus é dura demais para eu ouvir, é a palavra de Deus para o meu coração, não é o que eu quero ouvir, é o que eu preciso ouvir. Entende? Essa é a palavra de Deus. Cada manhã tem que ser uma reflexão, cada encontro com a palavra, ela tem que fortalecer você, mas ela tem que incomodar você. Jesus tocou nesse ponto sensível, olha o versículo, vamos ler juntos, 21 e 22, vamos juntos? Jesus olhou para ele e o amou, vamos ler bem forte, de novo. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele.
Ele tinha muito, e disse que afastou. Jesus disse em outras palavras, por amor a mim e por amor ao Evangelho. Acho que essa é a grande questão. Jesus não está falando, olha, pega e abre mão da sua vida por qualquer coisa, vai lá dar aos pobres e vem me seguir. Não, ele está dizendo, por amor a mim, se você entende, porque se você entender o que eram os 10 mandamentos, Jesus disse, se resume a quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, é o resumo, e o próximo como a ti mesmo. E Jesus diz assim, você tem uma obediência legal a essa palavra, mas você não entendeu o Espírito. Amar a Deus é não ter nenhuma reserva no seu coração. Amar a Deus é você não ter nenhum outro tesouro maior na sua vida. Isso que ele estava dizendo. Amar a Deus de todo o entendimento, de toda a força, de toda a alma, com todo o seu ser, com tudo que você tem. Ele está dizendo, isso é amar a Deus. A grande questão é essa. Então não era só simplesmente ele vender os seus bens e doar os seus bens como muitas pessoas pensam. E não é isso que Deus está te pedindo. Ele estava dizendo assim, eu quero que você seja, e o seu coração seja completamente meu. Por isso ele não pede a Zaqueu a mesma coisa. Por isso que ele nem fala com Zaqueu sobre o dinheiro. E o que acontece com esse jovem, com esse homem é que ele fica abatido, ele fica triste e diz que ele se afastou de Jesus. Aquela aproximação que ele tinha agora, opa, pera lá, eu não estou pronto a fazer isto. Então, por isso Jesus está dizendo assim, como é difícil para uma pessoa que coloca a sua esperança nesse mundo. O grande problema quando eu vou falar em dinheiro, é que assim, você já põe na sua mente assim, eu não tenho problema com isso. Todos nós temos problemas com isso, irmãos. Todos nós temos. Todos nós, a começar de mim. Como é difícil a pessoa, no seu coração iludido e preso às fascinações desse mundo, é isso que Jesus está dizendo. Paulo disse assim, eu vou ler somente esse texto, esse versículo, ele diz assim, pois o amor ao dinheiro, ele diz, é a raiz. Veja que é um assunto que você não ouve, mas Paulo está dizendo assim, olha querido, falando para Timóteo que é um jovem pastor promissor, ele está dizendo assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Todo e qualquer mal que você encontrar na vida de alguém, ele diz assim, você vai encontrar uma raiz lá no dinheiro. Está enraizado lá, veio de lá. Ele está dizendo, isso é uma coisa séria, porque é assim que trabalha esse mundo. É por isso que você vê tanta gente presa, porque é fascinante demais. E quando eu tenho tanto poder na minha mão, por isso que disse, se você quer conhecer alguém, dê poder e dinheiro a ela, e você vai ver, aí você vai conhecer bem quem é a pessoa. E alguns chegam a dizer que todo mundo tem um preço, é só você acertar qual é. Satanás tem tentado encontrar um preço em você, e eu espero que o preço já tenha sido pago, e que você não tenha preço, porque Jesus pagou, né? Então você não está à venda também. Mas ele diz assim, por amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele diz, algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Então o problema não é dinheiro, o problema é o amor a ele. O problema não é possuir dinheiro, o problema é ser possuído pelo dinheiro. Essa é a grande questão. A gente pensa que ficar preso ao dinheiro acontece com todo mundo, menos com a gente. Acontece com todo mundo, menos comigo. Pastor, o senhor não me vê buscando riqueza. Na verdade, a minha vida é simples, mas a nossa atitude e o nosso jeito de viver mostra que Deus não tem a primazia, não tem o primeiro lugar na nossa vida. Esse assunto é tão tratado na Bíblia, que eu estava olhando em Mateus. Mateus tem, acho que 20 e poucos capítulos, e só nele, perto de 20 vezes está repetido esse assunto. Está sendo tratado esse assunto. Quase todas as parábolas de Jesus são sobre esse assunto. Então, para mim é tão sério, porque irmãos caíram da fé, e outros viveram ou vivem atormentados com muitos sofrimentos. Ele diz assim, interessante, a pessoa quer ficar rica para ter uma vida legal, boa. E a gente ouve das pessoas que chegaram a esse ponto, e nenhum problema de você ser. Eu gostaria de ser, se Deus quisesse isso para a minha vida. Não é a questão, não estou contra, lute, faça o que pode. Mas ele está dizendo assim, a pessoa chega lá, Salomão está dizendo isto. Que a pessoa chega lá, depois aí começa a pagar tudo para ter a vida que o pobre tem, aquele que não tem nada tem.
Aí tem que comprar segurança, tem que comprar alegria, tem que comprar amigos, tem que comprar paz, tem que comprar tanta coisa, né? Com psicólogo e dinheiro, com tanta coisa que vai, que depois ele fala, para que serve? Aí chegou, já tenho isso não serve, eu preciso de mais aquilo, porque não tem fim. Então essa é a grande questão. O tormento que traz para a vida, quando a gente coloca isso como mais importante. Então, eu tenho pedido para as pessoas fazerem uma conta simples. Já falei isso a você, vou pedir de novo. Quer saber quem está no centro da sua vida? Responda duas coisas. Primeiro, em que você aplica mais o seu tempo? Pega 100% do seu tempo. Os casais daqui uns dias vão ter isso comigo. Você vai pegar Deus, família e trabalho, e pega 100% e coloca lá tudo que você faz para Deus, tudo que você faz para a família, tudo que você faz para o trabalho, e depois diz o percentual que você dedica, e você vai saber. Você vai se assustar. Nós sempre pensamos que estamos fazendo muito para Deus. Você vai assustar em que lugar Deus está na vida. Pega as suas finanças também, olha lá o seu orçamento, e olha assim, Deus, onde está Deus em tudo isso? Qual é o que é especial de Deus no seu orçamento? Você vai dizer então quem realmente ocupa o centro da sua vida. Sabe, é uma preocupação minha, irmãos, foi o que eu comecei dizendo no início. Os cristãos estão cada vez mais voltados para si mesmos, atendendo os seus desejos, enquanto o reino de Deus, a obra de Deus vem sofrendo. Muitos tratam o reino como supérfluo, como secundário, descartável. Sabe aquela coisa? Por exemplo, nesse momento estou bem financeiramente, eu pago a academia, pago o clube, mas a hora que eu tiver que escolher entre pagar a academia e pagar a luz, eu corto a academia. Certo? Claro, está certo. O problema é que quando a gente coloca as coisas de Deus do mesmo jeito, e a gente então fica lá o missionário, fica a igreja sofrendo, passando, porque também com Deus eu faço isso, Deus é supérfluo para mim, Deus é secundário para mim, eu não me importo com isso, não é essencial. Duas coisas que se faz em relação à obra de Deus que eu queria chamar a sua atenção, que é um problema. Primeiro pessoas, você talvez seja assim, nós pagamos tudo para depois ver se sobra alguma coisa para Deus. Deu certo isso? Funcionou? Sobrou? Você já viu funcionar essa regra? Não funciona. Tem gente que tem exagero. Eu não tenho, mas veio para minha conta, eu nem entrego aqui, imediatamente eu faço o depósito de volta para conta da igreja, aquilo que, o mínimo que é de Deus, o mínimo. Nunca vai sobrar. Então eu também não tenho, não é meu, não está. Isso é assim para o servo infiel. O servo infiel não. Para o servo que não é nada. Ele diz assim que o servo inútil dá o que é mandado. Então esse é o mínimo. A outra coisa, parece que nós não acreditamos que Deus tem suficiente para nós. Ele diz, busque o reino de Deus e a sua justiça, ele diz, as demais coisas serão acrescentadas. Então não cremos nisso, nós precisamos crer nessa verdade. Quando Deus ocupar o centro, a gente não vai correr atrás da vida, Deus vai pegar a vida e trazer até nós, se nós confiarmos nele. A outra coisa que eu vejo de errado é quando a gente faz isso, a gente trata a obra de Deus como secundária, então quando tiver que fazer cortes, ela é a primeira que nós fazemos. É difícil demais ouvir os missionários dizendo, irmãos, vocês sabem o que está acontecendo no seu país, vocês sabem quanto subiu o dólar no câmbio, né? Então, e sabe que nós perdemos a maior parte dos nossos mantenedores. Nós precisamos do coração de Zaqueu, amém? Amém, irmãos? É um coração apaixonado por Jesus, um coração que entendeu o que significa Jesus, que espontaneamente ele diz assim, Jesus nem tocou no assunto, ele diz assim, vou distribuir metade de tudo que eu tenho. Espontâneo, encontro com Jesus. Mas ele foi além. As pessoas que eu cobrei a mais, se eu cobrei, ele diz, eu vou verificar e vou devolver 4 vezes mais a elas. Meu conselho a você, ore a Jesus pedindo o seguinte nesse ponto, faça o meu coração se apaixonar por ti novamente, Jesus. Você viu isso? Eu não estou pedindo dinheiro para você, não é essa a questão, não estou desafiando você para isso, nem estou apresentando nenhum projeto para você. Eu estou dizendo assim, da nossa atitude quando Deus ocupar o centro da nossa vida,
nós seremos como Ele, tão apaixonado, que o nosso coração será tão aberto e generoso para Ele e para as pessoas que necessitam e para a sua obra. Faça o meu coração apaixonar-se por Ti, Jesus. Terceiro e último, o dinheiro nos afeta quando, vamos falar juntos? Distorce os valores da nossa vida, quando distorce. E os nossos valores estão distorcidos quando nós passamos a sacrificar as coisas eternas e espirituais pelas coisas terrenas. Nós fazemos essa grande diferença. Aí a gente começa com como a gente lê a palavra, como a gente medita a palavra, a gente vê como é importante estar num grupo ou não estar num grupo. Jesus, vocês têm ouvido de mim que a importância de a gente estar na presença de Deus, de se encontrar diariamente com os irmãos para nos fortalecer na fé, para nos proteger, mas eu não ligo para isso, isso não é importante, eu tenho tempo para outras coisas, menos para isso. Eu não tenho tempo de ir para a igreja quando, sei lá, hoje deu uma esfriadinha, eu fiquei orando, Senhor, e açúcar, Senhor, né? E os irmãos que não virão, Senhor, desde as 5, queridos, no domingo, eu estou acordado e orando, meditando, trabalhando na mensagem, dando os finais para esse tempo, desde as 5 da manhã, cada domingo assim. Então eu consigo ver o dia lindo que levanta, falaram que ia ser um frio tremendo, não está, mas aí nós arrumamos todo tipo de desculpas. Nós arrumamos. Eu quero pedir a você, por favor, coloca mesmo Deus no centro da sua vida, não deixe os valores serem distorcidos. Vamos ver como é que isso aconteceu na vida desse homem, estou terminando. Diz assim, vamos juntos? Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herder a vida eterna? Aí a gente pula para o 21 e 22 que diz, Jesus olhou para ele e o amou e disse, falta-lhe uma coisa, você conhece? Disse, vá, venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres, você terá um tesouro no céu, depois vem e siga-me. E diante disso ele ficou abatido, afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Qual é o assunto principal? Qual é o assunto aqui? O assunto aqui, ele não está perguntando a Jesus, como o senhor é um homem sábio, qual é o melhor investimento que a gente pode fazer na vida? Eu tenho irmãos que chegam assim para mim, pastor, o senhor podia me orientar? Tem um bom investimento para a gente fazer? Como é que faz? Não é isso que ele estava, o assunto não era esse. A pergunta que era, o que eu faço, o que o homem precisa fazer para herdar a vida eterna? Não está falando de investimentos. Tem a ver com investimento, mas não era essa a questão. Era a eternidade dele que estava em jogo. Então é disso que estava em jogo, ele abrir mão ou não. E Jesus fala para ele, olha, falando de eternidade, então falta você só fazer isso, vender tudo e me seguir. E ele preferiu não fazer isso. Judas, para mim, é um exemplo negativo do que é viver uma distorção total da sua espiritualidade. Porque veja só, Judas era um discípulo de Jesus, Judas andava com Jesus, Judas era um aprendiz de Jesus, mais ainda, Judas tinha um ministério com Jesus. Além de ser discípulo, ele é um tesoureiro da equipe. Jesus o nomeou assim. Contudo, ele nutriu em todo o tempo no seu coração uma visão que é cobiçosa e deturpada sobre o dinheiro. Você pode ver, se você olhar, ele é o cara que estraga todo momento de devoção que tem quando entrava o negócio de dinheiro. É interessante isso, presta atenção. Você imagina você tem um ministério, tem alguém no seu ministério que o tempo todo, você faz algo especial, ele vai lá, mas não é bem assim. Como assim não é bem assim? Aí ele dá a visão dele. Então o que tem aqui? Uma mulher pecadora, porque era uma prostituta, foi perdoada, aquela mulher mudou a história dela de um jeito que ela não consegue mais fazer mais nada na sua vida, a não ser, já que ela não podia ser discípula de Jesus, oficial, ela é uma seguidora à distância, e dentro do possível ela está seguindo, e assim, naquela época, mulher não era respeitada e não podia, não tinha valor, como tem hoje, então elas não podiam ser discípulos, mas ela era à distância, era uma mulher que segue Jesus, uma mulher, e outras que fizeram isso. Então o que ela faz? Ela vem e compra, imagino que ela deve ter gastado tudo que ela podia, e compra o perfume mais caro, e chega nos pés de Jesus, e unge Jesus, em forma de adoração, de gratidão pelo que Jesus fez. O que Judas faz, por causa da sua visão? Ele usa uma coisa boa, que é, não, temos pobres para alimentar. É assim que o cara é. Então esse pobre para alimentar, o que ele faz?
Ele pega e dá a sua visão. Já que nós temos pobre para alimentar, ele estraga todo aquele momento de adoração e devoção para justificar a venda daquilo por causa do seu coração avarento, por causa da visão que ele tinha. E ele dá uma versão àquilo tão especial e espiritual que estava acontecendo. Isso para mim, então, é distorcer o que é eterno e para a gente tentar enxergar e viver a coisa do jeito desse mundo. Então nós envolvemos tanto com essa vida que a gente não percebe o quanto a gente está comprometendo a nossa vida espiritual, a nossa vida eterna. Essa é a grande questão. O problema é esse: você está num ritmo na sua vida, num envolvimento na sua vida, e por isso você precisa da igreja de Deus e da palavra de Deus. Eu e você precisamos, para acordar a gente, para mostrar para a gente como nós estamos envolvidos, como a gente está cego, como a gente não percebe mais. Interessante que Jesus amou Judas até o fim, até o último dia, até na ceia ainda Jesus serviu, e na esperança de ele mudar, mas ele não mudou. Então, ele foi caminhando até o ponto de vender Jesus por 30 peças de prata. Um outro que fez isso foi Esaú, Jacó, irmão de Jacó. Ele vendeu a bênção de Deus da primogenitura por um prato de refeição. Você está entendendo? Satanás vai oferecer todos os dias, está oferecendo, e eu não sei até que altura você já está. E nós estamos tão comprometidos, está tão distorcido, que você acha que está servindo a Deus do jeito que está vivendo. E o que Jesus faz nesta manhã é fazer você rever a sua vida. Nós nos envolvemos de um jeito, sabe, que a nossa vida se torna a nossa prioridade, o nosso bem-estar se torna a nossa prioridade, a nossa felicidade se torna a nossa prioridade, o nosso conforto se torna prioridade. É isso que nós vivemos, e nós fazemos tudo isso caminhando com Jesus, andando com Jesus, e Jesus fala assim para você e para mim: eu quero o seu coração completamente, eu quero a sua vida completamente, completamente. Queria que você orasse ao Senhor dizendo assim: abre os meus olhos novamente, Senhor. Tira a venda do meu coração. Refaça os meus valores. Refaça os meus valores. Fique em pé. Sabe qual a promessa que Jesus tem para você? Vamos ler juntos? Nesta manhã, com esse texto, com essa palavra. Vamos ler juntos? Bem forte? Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para te seguir. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futuro, a vida eterna. Minha pergunta é: o que te falta entregar a Jesus? Porque a promessa de Jesus é: se você deixar tudo por causa de mim, eu vou te dar 100 vezes mais. Tem investimento melhor que esse, irmão? Tem investimento melhor que esse? Eu recebi da minha família já 100 vezes mais. Eu tenho uma família abençoada, é um presente de Deus maravilhoso para mim. Vou para o 4º neto agora. E eu pensei que se eu deixasse a empresa que eu deixei, para ser um seminarista, que eu não conseguiria dar escolas para meus filhos, dar condições para meus filhos, então eu já fui sabendo assim, vai ser complicado. E nada impediu de oferecer o melhor que meus filhos precisavam ter. Casados, com suas casas próprias, com seus empregos, servindo ao Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Então, eu digo, eu recebi 100 vezes mais. Meu pai, conversei com ele, que foi aniversário dele agora, ele estava dizendo assim: meu filho, você vai chegar perto de 60 anos, eu sou seu pai. E eu falei: sério isso, né? O seu filho vai fazer 60 daqui 4 anos, mas eu já pensei assim, daqui mais algum tempo, meu filho mais velho vai fazer 40, né? Gente, não dá para entender a vida, mas só dá para dizer assim: Deus disse assim que nos ia abençoar de um jeito que a gente veria os filhos dos filhos e os filhos dos filhos. Eu creio nisto.
Você quer ter 100 vezes mais na sua vida? Quer ter? Para de ficar tratando o dinheiro e a sua vida e o seu tempo do jeito que você trata. Acorda, querido. Jesus diz assim que se nós buscarmos o reino e a justiça, Ele vai dar tudo que nós necessitamos. Amém? Busque o reino, busque a justiça. Comprometa-se com Ele e Deus vai te abençoar. Essa promessa é para a sua vida nesta manhã.